Informação certa muda destinos com Anderson Souza. Está no ar o podcast Direito e Seguro. Quando a dúvida chega e o risco aparecer, tem quem orienta pra proteger você. O corretor conhece o caminho e a solução, leva segurança pra cada decisão. Mas quando a lei chama pra entrar em ação, é preciso experiência, técnica e visão. Nos detalhes do contrato, na defesa do futuro, Anderson Souza, referência em direito do seguro. Cada peça importa pra estrutura crescer. Quem sabe se unir faz o mercado vencer. Proteção começa antes do problema surgir, mas na hora certa tem que saber agir. Podcast Direito e Seguro, conexão de valor, onde o cliente encontra confiança e vigor. Do corretor parceiro ao respaldo mais seguro, com Anderson Souza, olhando o futuro. Podcast Direito e Seguro, conhecimento real, pra blindar negócios no mercado essencial. Quem protege patrimônio nunca anda no escuro, com a visão de Anderson Souza no Direito e Seguro. Prevenir é inteligência, no ramo do seguro somos referência. Resolver com excelência é diferencial. Com Anderson Souza, Direito e Seguro. Direito e Seguro. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário que você está aí nos assistindo. Hoje estamos começando mais um episódio de Direito e Seguro. Estou trazendo uma pessoa aqui hoje que, quando cheguei em Maringá, ele estava já começando também no ramo. Na verdade, ele já veio um pouquinho antes, mas ele estava abrindo mais espaço. Hoje eu trago para vocês Nilson Assetti. Tudo bem, Nilson? Tudo bem, Anderson. Prazer tê-lo aqui. Prazer é totalmente meu, primeiramente pela amizade que construímos durante esse tempo e por acreditar no nosso trabalho e trazermos a uma mesa para fazer um bate-papo. Legal. Nilson, me fala um pouco de você, como foi a sua trajetória nesse ramo, que pouca gente conhece o quão precioso ele é. Sem dúvida, Anderson, eu posso dizer de carteirinha, né? Eu vim de uma cidade vizinha, que é Ivatuba, né? 30 quilômetros aqui de Maringá. Saí da casa dos pais para continuar os estudos e, coincidentemente, por um amigo chamado Elvis Moreno, o qual tenho eterna gratidão, me colocou no segmento de seguros dentro de uma concessionária, né? Uma concessionária Chevrolet chamada M4 Veículos, e ali foi onde eu me deparei com o seguro de automóvel, né? Foi o primeiro ramo qual eu fui treinado pelo Elvis e ali eu dei o pontapé inicial. Seguimos durante um período, né, dentro da concessionária, conseguimos fazer grandes feitos, tive a oportunidade de ganhar vários prêmios, 97 naquela época, o qual hoje nós estamos falando de vistoria digital, né?
muitas vezes até mesmo reclamada pelo mercado segurador. Em 97 eu já fazia vistoria digital, tanto de prévia como de sinistro, né? E hoje já se tornou-se praticamente tudo no digital. E ali eu comecei no automóvel. Logo depois fui para a parte de seguros como corretor autônomo, né? E aí foi onde a gente se encontrou aí no mercado segurador. E me fala uma coisa, hoje é mais fácil o ramo do seguro do que lá em 97, quando você começou? Anderson tinha suas dificuldades naquela época também, né? Hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Naquela época eu trabalhava com uma única seguradora exclusiva da Chevrolet, e hoje você trabalha com multicálculo, várias seguradoras, então tinha os pós e contras, mas sempre com muitos detalhes, desde 25, 30 anos atrás, aí praticamente no seguro já tinha os detalhes. Hoje um pouco mais, né? Hoje se exige do corretor de seguros um pouco mais. Naquela época a gente falava assim, vamos fazer um seguro de um Corsa, 97. Eu já sabia o preço de cabeça. E hoje já não tem mais como fazer isso, né? De acordo com o score do cliente, do Hoje tem um veículo. leque de coisas, né, para você dosar isso. Exatamente. E a consequência do mal dosado nos É. traz à mesa, vamos falar assim, podemos dizer, o direito do seguro totalmente, né? E eu sempre vejo, agora você tocou num ponto assim que eu acho bacana a gente já falar. Eu sempre vejo o cara falando assim: ah, mas eu não quero mais aquela seguradora porque ela negou o meu seguro, se fosse em outra pagava. Eu olho a negativa e falo, então. Se fosse em Então. outra, não pagava também. Exatamente. Se a gente voltar 30 segundos atrás da sua pergunta, é o que difere o mercado de seguro hoje, né? Hoje o que eu sempre trabalho com a minha equipe toda é exatamente isso. O mercado de seguro, principalmente quando a gente trata de varejo, automóvel, residencial, ele é bastante concorrido, né? Desde o mercado de digital até mesmo na parte de corretagem, né? Do corretor. Mas os detalhes fazem totalmente a diferença, né? Uma resposta errada, né, numa apólice de seguro causa uma negativa. E às vezes a resposta errada pode ser por má fé do próprio cliente ou pode ser pela má índole do profissional corretor, né? Então não adianta a gente florear essa história. Então uma apólice negada muitas vezes hoje é por uma má consultoria, né? Então eu acho que se atentar a esses detalhes fazem toda a diferença, sem dúvida. Nilson, eu criei esse podcast pensando justamente nisso. Porque eu estou há 15 anos advogando contra, vamos dizer assim, seguradoras. Mas eu trabalhei 14 anos dentro de seguradora. Então, eu sei os dois lados. E hoje, muitas vezes, a gente pega uma policy que o cara fala assim, não é nem a negativo, não tem nada, mas ele fala assim, ó, o Nilson me fez isso aqui e tá ficando uma suposição, R$ 2.000. O fulano fez esse aqui, tá dando 1.500. Cara, o Nilson tá ganhando muito. Aí eu dou risada, falo, não, veja o que tem na policy, porque essa diferença não existe. Né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque a gente sabe, eu e você, nós sabemos o que é essa diferença. Você acabou de comentar, às vezes é o cara só querendo ganhar o seguro e ele faz alguma coisa lá dentro da policy e que não está idêntica à sua. Exatamente, né? São os detalhes, né, do seguro que fazem totalmente a diferença. No mercado segurador não existe uma diferença de preço absurda, né? Então, quando você se deparar com uma apólice com diferença de preço gritante, é porque algo no seguro está diferente. O seguro, diferente de quando eu iniciei há 30 anos atrás, onde a gente tinha o seguro somente para o casco, lá que era para o veículo, seguro de terceiro e assistência 24 horas, né? Hoje você, quando vai para as coberturas acessórias, vamos falar assim, a assistência 24 horas tem várias coberturas que são diferenciadas. Então eu falo, a hora de eu vender, eu tenho assistência 24 horas. Ok, mas aí eu tenho quilometragens que se dividem. Então eu tenho 200 quilômetros, 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, ilimitado. Aí quando a gente vai para o vidros, a mesma coisa. Então você vai colocando os detalhes. Assim como a cobertura de terceiro. Ok, mas e a cobertura de terceiro hoje? Se divide praticamente em três.
mas muitas vezes na hora da venda não é tão detalhada. E quando você fecha o pacote, o valor total do seguro é onde você se depara com diferença de preços, né? Então, mas o preço do meu amigo pagou tanto, né? Hoje a gente tem tanto os detalhes quanto as coberturas do seguro, as coberturas, vamos falar assim, de casco, você sair de 100 para 110%, franquias, a gente já tem três, né, no mercado, três tipos, três níveis de franquias, assim como tem seguradoras que isentam a primeira franquia. Então são muitos detalhes hoje no seguro, qual faz precificar totalmente diferente. Então, o que eu posso compartilhar com vocês? É uma relação de confiança, né? É você confiar no profissional com o qual você está fazendo, né? Na hora de uma assistência 24 horas, como é que funciona hoje, né? Você às vezes se depara ao ligar no 0800 que, mesmo para nós profissionais do segmento de seguro, às vezes nós mesmos se irritamos com as uras, né? Tá lá, né? Ou você imagina o cara na beira de uma rodovia, aquele barulho, sinal ruim de telefone, e ainda tem que ficar digitando 1, 2, 3, ou algumas seguradoras que às vezes quer que você faça via tecnologia do WhatsApp, ou algumas gravando, né, respondendo para o digital. Então isso é muito complexo hoje em dia. Então é o que eu sempre falo, hoje você contratar um seguro através de um corretor de seguros de sua confiança, o qual vai te dar assistência 24 horas, quando a gente fala em preço, ele não pode ser comparado quando você compra, às vezes, no mercado digital ou até mesmo de uma instituição financeira, né? Então, é bastante diferente nesse processo. É o que eu sempre falo para os nossos clientes da A7, né? Nós temos uma equipe toda, vamos falar, sou eu, o Robson, o irmão que é sócio na operação, que ficamos à disposição dos nossos clientes. Nossos celulares não desligam, né? Então, ou um ou outro está ali. Então, por mais que você tenha o 0800 da seguradora, nós estamos ali para dar o respaldo como corretor. E assim, ó, isso também é muito interessante porque às vezes a pessoa acha que é a pessoa do Nilson e a pessoa do Robson só e acabou. Não é, você tem uma equipe inteira ali trabalhando, né? O cara passou para você, você fala, ó, calma aí que eu vou resolver. Mas você tem 5, 6 ligando às vezes no mesmo momento e você coloca ali para que seus funcionários façam essa intermediação e seja o mais rápido possível. Então, uma coisa que eu acho bacana aqui também falar é que você tem que olhar quem é o corretor. Porque o corretor, veja, não desmerecendo, mas você fazer lá no banco. Você vai ligar para o gerente, o negócio dele é o financeiro. Ele não é especialista em seguro. Aí você liga para o Nilson, o corretor. O Nilson, além dele estar ali, ele tem uma equipe inteira trabalhando em prol do segurado, né? Exatamente, Anderson. Hoje, dentro do processo da A7 Corretora, a gente sai lá, vamos falar, o cliente nos fez contato para poder fazer um orçamento, né? O orçamento hoje a gente tem uma equipe toda, vamos falar, hoje a A7 praticamente são 30 colaboradores, o qual está à disposição desses clientes. Então eu tenho desde a venda ela passa a ser consultiva. Então, primeiro contato com o cliente, às vezes vem para mim o cliente, a gente repassa para os consultores internos, as meninas já vão fazer contato com você, pegar todos os dados necessários para fazer a cotação, vai fazer a cotação, fechou o negócio. Aí nós temos a vistoria, né? E aí um exemplo, a gente lidar muito com eu estou há 30 anos no mercado, então eu já tenho alguns clientes o qual não tem tanta habilidade com a tecnologia. Então você já tem esbarra na vistoria. Vistoria digital, mas é no link, não é? Então a gente tem todo esse suporte. Ok, depois você tem as parcelas. Se ele fez no cartão de crédito ou fez no débito em conta, a A7 hoje vai avisar o cliente desse serviço. Passou 12 meses, não aconteceu nada, ótimo, nós vamos 20 dias antes fazer uma consulta novamente. Ô Anderson, tudo bem? Seu seguro vai vencer nos próximos 20, 30 dias. O perfil continua tudo normal? Porque é o que nós falamos agora. Os detalhes do seguro fazem toda a diferença. Aquele seu filho de 17 já chegou nos 18. Está preparado para pagar um pouco mais? Não porque ele é um menino mau ou que ele não é um bom condutor, mas estatisticamente as seguradoras taxam que essa faixa etária de 18 a 25 anos tende a agravar.
quando a gente tinha 18 a 25 anos? Encontrávamos na Tiradentes, na Car Wash? E hoje, né? Então, a probabilidade de um sinistro se torna maior. Automaticamente, vai ser apresentado o orçamento para você, vai ser fechado o seguro e novamente cai esse processo. Mas e se nesses 12 meses você tiver uma assistência 24 horas? Né? Ou usar uma cobertura acessória, que aí hoje em dia o seguro tem tantas coberturas adicionais, que é onde volta às vezes naquela diferença de preço, martelinho, né, para Cara, pequenos eu reparos, usei isso esses vidros. dias, pequenos reparos, é maravilhoso. Você não tem que pagar a tua franquia inteira para poder usar. Só que quando eu comecei há 30 anos Não atrás, existia isso, né? não existia, mas uma franquia de automóvel era R$ 600 a franquia reduzida. Era acessível. Hoje, com o mercado de seguro, com a evolução do mercado de seguro, as franquias começam a partir de 2,5, E com 3. os carros com peças muito caras, né? Exatamente. Então, as seguradoras foram criando coberturas acessórias, o qual você agrega na contratação do seguro e automaticamente, vamos falar assim, você vai tendo essas assistências no decorrer, né? O serviço de pneus e rodas, né? São serviços o qual durante os 12 meses, se acontecer de cortar um pneu, quebrar uma roda, você tem assistência. Então, hoje eu preciso, para tocar a operação e atender bem o meu cliente, sozinho o Nilson não faz mais nada. Então eu sempre falo, né? Na A7 nós sempre batemos juntos nisso, né? Eu, Robson, Heloísa, né? Nós estamos pelo 4º ano consecutivo fazendo a certificação da GPTW, porque o meu maior ativo da minha empresa são as pessoas que trabalham com a gente, porque lá numa corretora de seguros meia dúzia de computadores, o qual a cada 3, 4 anos eles, vamos falar assim, estão obsoletos, você tem que trocar a tecnologia de novo, mas as pessoas é o que fazem, vamos falar assim, a nossa empresa se manter, né, no mercado com a referência qual a gente tem. Então, hoje ter as pessoas para poder fazer toda essa retaguarda e dar essa assistência aos nossos clientes, né, com qualidade no seguro, a gente depende de uma equipe para isso. Ô, Nilson, a gente entrando aqui nesse fato de você falar algumas coisas sobre alguns detalhes da contratação, o que a gente pode falar sobre valores de danos materiais, danos corporais, danos morais? Porque, assim, você é um dos poucos que a gente, quando tem alguma ação lá que entra no escritório, que tem uma IS robusta. Né? Aqui dá para contar alguns corretores que fazem isso. E quando vem oriundo de banco é pior ainda. Eu já peguei de 50 mil hoje em dia. Poxa, 50 mil não é carro usado mais. É isso que a pessoa não entende. Ela fala assim, o meu tem seguro, eu tenho seguro, pronto, acabou. Total. No outro eu brinquei com isso porque assim, eu fui descobrir que não existia seguro total quando eu fui trabalhar em seguradora. É total, sim, mas não é tudo. Exatamente. É um tema bastante delicado e bastante sério, né? Muito, né? Porque é a vida da pessoa que está em risco financeira. É a responsabilidade civil, né? Vamos falar assim. E hoje, quando a gente pensa nessa situação de responsabilidade civil, nós podemos ter situações de fatalidade, de você ter a infelicidade de atropelar um indigente lá, vamos falar um mendigo, que você não tem mais referência nenhuma, que às vezes não tem nem referência de família, que vai ficar por aquilo mesmo, muitas vezes. Mas você pode ter um acidente, que você se envolva num acidente, que você pode ter uma pessoa que tem uma renda muito expressiva, né, comprovada, que tenha 2, 3 filhos, e aí essa conta ela é bastante vai fechar, salgada. Né? Ela não vai fechar. E eu posso lhe garantir, quando a gente trabalha um pouco com linha de caminhões lá, que os acidentes são um pouco mais vultuosos, R$1 milhão não resolve algumas ações, e você sabe bem disso, né? Não. Vamos falar assim. A gente tem exemplos lá que, num acidente com um cliente nosso, o qual se envolveu, infelizmente, a vítima terceira veio a óbito, com 24 anos, com bom salário de registro e com 3 filhos. Então, mesmo com um capital de R$1 milhão,
Nós estamos demandando da justiça e o valor já praticamente condenado é superior a isso. Então não vamos nem falar em 50 mil, nem em 100 mil, né? Dentro da A7, o orçamento inicial, as meninas não têm autorização alguma de apresentar com menos de 200 mil. E numa insistência de um segurado com cobertura menor, ela tem que ter o meu aval. Porque eu, como corretor, a responsabilidade como corretor, e aí eu particularmente vejo a falta de responsabilidade, vamos chamar assim, né? Muitas vezes os profissionais na troca de rouba-monte, né? Ou vamos querer acreditar que pela inexperiência ou até mesmo pela venda de varejo bancário, seja na linha digital ou não tem a ciência da responsabilidade técnica que um corretor de seguros tem. De como isso é fatal para o corretor, né? Exatamente. Hoje, o corretor de seguros, mais do que nunca, vamos falar assim, as ações está trazendo o corretor de seguros solidário à companhia, muitas vezes. Sim. Né? Então, por isso que eu no escritório a gente tem essa regra. Olha, tem que sair do mínimo a apresentação. Seja o carro mais simples. Tem que sair com 200 mil de terceiro, com danos morais. A gente não tem uma apólice sem danos morais. Né? E porque às vezes o valor ele é muito insignificante. Você sair de 200 mil para 700, 800 mil. Eu falo isso. É muito pouco. É muito pouco. O problema é você chegar ali nos 200, 250. Dali para cima, é uma cerveja. Numa sexta-feira que você vai pro bar, você tá pagando aquilo ali. Exatamente essa conta. Se a gente vê o valor que dá de diferença na parcela mensal, porque o mercado de seguro, durante esses 30 anos, vamos falar assim, teve sempre juro no parcelamento, depois ficou em 4 vezes sem juros, depois foi para 6 vezes sem juros. Hoje a facilidade dos cartões de crédito em 12 vezes sem juros. Já tá mensal, né? Já virou alto mensal praticamente. Então, quando você divide a diferença da parcela brincando em cerveja, ela é irrisória. Pela responsabilidade que lhe traz numa situação dessa. Eu falo que é uma conta burra. Porque o cara às vezes deixa de colocar ali 150, 200 a mais para ficar robusta a pólice dele, mas ele vai no happy hour e ele gasta isso aí. Exatamente. Ele vai sair comer uma pizza, ele gastou isso aí. Num final de semana, ele podia ter colocado para o ano inteiro. Exatamente. E o seguro é feito, como se diz, como se fosse o seguro, o plano de saúde, né? São serviços o qual a gente contrata, é o que eu sempre falo para a equipe, né? O que a gente vende? Hoje a gente não pode nem falar que vende mais um envelope. No passado a gente falava que mandava uma apólice, né? Um envelope. Hoje nem isso mais é palpável. Hoje já não tem mais, não é palpável, é tudo digital. Mas o que a gente vende é o quê? É uma segurança para o nosso cliente. Perfeito. Que se tiver um eventual, tratando-se de automóvel, muitas vezes, se tiver um eventual sinistro, um acidente, ele tenha o menor problema possível. Porque o problema já se deu quando ele se envolveu no acidente. Então o problema já está ali, está instaurado. O que a gente tem com o seguro vamos amenizar agora esse problema. E aí você ter um seguro bem contratado faz total diferença. E às vezes é exatamente essas diferenças pequenas de valores na hora de contratar, até mesmo num guincho. Não, mas eu nunca vou, eu não viajo. Aí o cara desce pro litoral, o carro infelizmente quebra ou se envolve no acidente, e aí quando você coloca a diferença, o guincho vai trazer, ok, o carro, mas e a diferença para pagar, para trazer até Maringá? Né? Ou você vai abandonar o carro pelo caminho, numa oficina qual às vezes você não conhece, você não vai ver o conserto. Então é aquilo que você falou, às vezes uma cerveja, 2 no mês, você paga todo aquele... Faz muita diferença. Ô Nilson, e assim, valor de dano moral, só pra gente dar uma pincelada aqui para quem tá em casa, às vezes a pessoa acha que o dano moral, se tratando de seguro, é xingamento, é você abalar a moral da pessoa, que isso não tem nada a ver. Mas eu tô lá, eu bati num cara com moto, o cara caiu, se machucou. Dano moral garantido. E aí? Incomodação. O que a gente fala? A condenação do dano moral vence através do juiz, né? Ele que vai auditar o valor, né? Só que o que eu sempre coloco para os meus clientes? Nilson, mas não precisa dessa cobertura. Precisa.
precisa para a gente não se incomodar numa situação. Vamos trazer o mais corriqueiro, que você trouxe aí, que é o envolvimento com o motociclista. Infelizmente, nós temos um mercado negro por trás disso, que toda vez que se envolve um acidente com motociclista, vamos usar a lei de Pareto, 80% deles acabam Vou virando... até mais, hein? Vamos usar a lei de Pareto. 80% deles viram uma açãozinha judicial. Parece incrível, né? O cliente, muitas vezes, o terceiro, a vítima, né, um motociclista, nem tinha intenção, mas ele é abordado, o qual fala que ele tem direito a uma indenização. Cara, Né? e é milionárias as indenizações fornecidas. Exatamente. Aí quando vai receber... É uma promessa, mas o que eu quero chamar a atenção? A hora que a gente recebe uma intimação, que o nosso cliente recebe uma intimação pedindo danos materiais. Ok, muitas vezes já foi pago, né? O carro, mas que ele vem pedindo um danos corporais e um danos morais. Se você não tiver na apólice, eu já começo a ter dificuldade na assistência jurídica. A seguradora já fala assim, não, você toca a ação que condenar, a seguradora vai participar com reembolso. Por quê? Porque você não tinha a cobertura de danos morais. Então, você ter, vamos falar assim, na responsabilidade civil, as 3 coberturas, danos materiais, danos corporais e a danos morais, ela é fundamental para você evitar uma incomodação. E é aquilo que a gente volta a falar. A diferença de 10 mil, 20 mil para 50, 100 mil, conforme a contratação normalmente são atreladas na maioria das seguradoras, você contrata 200 mil de terceiro, muitas vezes você não consegue 100 mil de danos morais, mas você contrata 1 milhão, você consegue 100 mil de danos morais. E você sabe melhor que eu disso, porque você vive isso. Muitas vezes, mesmo 100 mil de danos morais, dependendo do acidente, não é suficiente. Não é. Mas o mercado segurador também está limitando essas coberturas muitas vezes. Então, danos morais hoje, ele é tão relevante numa apólice de seguro quanto os danos corporais. Né? Concordo plenamente. E, assim, ó, eu tenho um caso que, inclusive, o cliente fez um acordo essa semana, onde ele não tinha dano moral, e ele bateu numa pessoa de moto, e o juiz condenou ele a pagar 5 mil. Isso lá em 2017, aí veio rolando a ação, e o juiz mandou pagar, só que hoje está em 37. Porque os juros também do judiciário ele é mais alto. E aí é juros sobre juros, e esses 37 ele faria quantos seguros e bem feito? É isso que as pessoas precisam entender lá do outro lado. Porque vem uma carta negativa muitas vezes, não é porque falando que não tem cobertura, é dizendo que aquela cobertura você não contratou. E aí quando chega perante o juiz vai olhar justamente aquilo e fala, bom, esse aqui, infelizmente, a seguradora não vai pagar. Quem vai pagar é você, Nilson. E agora? Exatamente. Aí você olha para o corretor e fala, então, você não me ofereceu? E o corretor fala, ofereci, tá aqui, ó. Você que falou que não usava. É o que a gente volta, né, no tema da responsabilidade do corretor. E às vezes, muitas vezes, na ânsia de ganhar um negócio, baixa a cobertura ou exclui ela, né? E realmente agora, né, com a novo marco do seguro, o quão importante é você, como corretor de seguros, eu como corretor de seguros, estar resguardado do que eu ofertei para o meu cliente. A decisão de comprar ou não é do cliente, mas a responsabilidade de ofertar o que tem disponibilidade numa apólice é do corretor. Tanto que você olha muitas das apólices que vem todas as coberturas e muitas vezes escrito não contratadas. Não contratado. E outras apólices não vem nem escrito, não vem um exemplo, a informação de que você não contratou, e sim só o que você contratou. Né? Então, a responsabilidade que recai, às vezes, ao corretor, né, ela é muito grande. Então, é o que eu sempre falo. A obrigação, eu falo para a equipe, a obrigação é nossa de ofertar para o cliente. Né? Se o cliente decide por não comprar, ok, nós estamos lá para atender o cliente.
Mas a nossa missão como corretor de seguros, como Asset, é levar para ele quais são as situações o qual aquela cobertura vai fazer diferença na contratação dele, num eventual sinistro. Nilson, e assim, eu tenho um seguro de responsabilidade civil. O corretor também tem, correto? Você aconselha a pessoa que está fazendo o seguro se informar se o corretor tem esse tipo de responsabilidade civil dentro da corretora dele? Anderson, excelente tema. De acordo com as necessidades que a gente foi tendo no grupo A7, a gente foi, entre eu e o Robson, somos dois corretores, né, devidamente habilitados na SUSEP, a gente abriu mais de um CNPJ para poder operar. E de todas as nossas corretoras, a primeira apólice emitida é de RC. A primeira apólice. Senão não se emite a apólice do segurado. O primeiro cliente da corretora somos nós É a mesmos, corretora. com a apólice de responsabilidade civil. Por quê? Nós temos igual lá hoje praticamente 30 colaboradores. Nós somos humanos, eles são humanos. Podemos errar. E errar faz parte do jogo e é humano. Por mais que a gente crie ferramentas e métricas para a gente minimizar isso, pode acontecer uma contratação errada. Pode ficar um comando tecnológico que não foi. E numa situação dessa, vamos falar assim, você ser solidário, vamos falar assim, numa condenação. Então eu acho que sim. Primeiramente, aos colegas profissionais, para quem trabalha hoje sem apólice de responsabilidade civil, É uma loucura, né? como se diz, Anderson, muitas vezes o pessoal me conhece pela minha franqueza, que eu falo muito, mas não é uma loucura, é uma irresponsabilidade você como profissional trabalhar sem uma apólice de responsabilidade civil. Né? É você se garantir demais, vamos falar assim, né? Você achar que você é quase Deus, que você não vai errar nunca, né? Então a apólice, além da apólice que o segurado contratou, ele desejou contratar, se porventura a gente tiver qualquer imperícia e imprudência como profissional, eu tenho uma apólice que nos garante, vamos falar assim, você da mesma, igual o terceiro, né? Você escolhe se você quer com 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 5 milhões, vai depender do nível de apólice que você trabalha dentro do seu escritório. Ah, eu sou um corretor extremamente de varejo. Ok, quais são os meus riscos? Até quanto eu tenho que garantir? Para nós lá que temos a especialidade no seguro de lavoura, de agro, as nossas apólices têm uma importância assegurada bastante vultuosa. Tem que ser mais Então, robusta, né? tem que ser extremamente mais robusto o seguro também de responsabilidade civil. Mas ele é tão quão importante como para um cliente, vamos falar de varejo, de automóvel, ter a cobertura de danos morais, por exemplo. Né? Então é fundamental, sim, vamos falar. Nilson, você falou aí agora do seguro rural. Tá lá, o Anderson é corretor. Falei assim, a partir de amanhã eu vou fazer seguro rural também. Não é assim, não é, Nilson? Você é um cara que sabe muito mais do que qualquer um, porque você estudou isso. Você não está fazendo seguro rural porque veio na tua cabeça e você falou, vou emitir a pólice. Você estudou porque é mais complexo, é complicado e é um valor muito superior ao ramo de automóvel, eu digo em segurar. Se você bobeou numa lavoura de uma pessoa, não é 30, 100 mil que vai ter a cobertura. Exatamente. De fato, a gente se especializou, né? Vamos falar assim, começamos em 2012, através de um parceiro comercial, o qual nos solicitou. E quando eu saí, né? Minha história, você sabe que eu saí do sítio, meus pais são. Meu finado pai era agricultor. Hoje eu e o irmão que continuamos na lida da propriedade, o Robson mais à frente das propriedades, ele que é o responsável, vamos falar assim. Então, quando foi nos solicitado, eu estava extremamente focado nos produtos massificados, que eram os produtos de varejo. Então, eu fui parar para sentar e estudar, né, sobre o seguro o agrícola, né, o qual hoje é vamos falar assim, o mercado de seguro tem instigado muito, né, esse desenvolvimento.
de fato, ele é um produto que tem uma robustez nas apólices, né, nas importâncias seguradas, porque você faz apólice aqui na nossa região, vamos falar assim, a área média são 40 hectares, mas a gente tem operações, igual um exemplo, em Goiás, Mato Grosso, que as áreas médias são muito maiores. E Então, muito maiores, né? então você sai com uma apólice de milhões de reais, né? Então, de fato, amanhã eu vou começar a vender seguro agrícola. Ok, muitas vezes a gente está lá à disposição dos colegas, sempre fui aberto a compartilhar conhecimento. Para mim se tornou um pouco mais fácil porque eu cresci naquilo ali. Então, meu pai, toda a minha família são produtores rurais. Hoje, é o que eu sempre falo, eu sou produtor rural. Então, eu vivo na minha pele o que um produtor rural vive. Então, fica mais fácil. Eu sei a necessidade que ele tem, eu sei a dificuldade que ele passa, desde a contratação, desde da objeção com o perito e até mesmo enfrentar a situação do clima, né? Vamos falar assim, essa realidade. Mas assim como o seguro de varejo, muitas vezes o produtor também acha que não é necessário. E aí, é claro, cada produtor é cada produtor. Infelizmente, o clima, não preciso falar muito, Não né? está ajudando muito, né? Nos últimos anos tem sido cada vez mais adverso. E o seguro de lavoura, na realidade, ele vem é o quê? Para trazer estabilidade ao caixa de uma operação agrícola. Mas, de fato, vender seguro de lavoura não é para qualquer um. Ele, no primeiro momento, ele é muito atrativo, Anderson, pela situação do resultado financeiro que ele traz, mas você conseguir fazer a entrega desse processo não é fácil. Isso eu ia te perguntar, porque assim, ele tem detalhes. Quando a gente vai pegar uma policy lá para poder fazer uma ação, paz, é tanto detalhezinho que tem naquela policy que você fala, caramba, se não tivesse contratado isso aqui, a gente estava ferrado hoje. Não tinha para onde correr. É o que eu sempre falo, o mercado de seguro, a gente sai quando fala do massificado, o varejo, ok, ele é um mercado que bastante abrangente, as seguradoras treinam muito, né? Vamos falar assim, tem muito treinamento, os gerentes comerciais apoiam muito fácil. Quando eu comecei com o seguro de lavoura, lá em 2012, nós tínhamos 6 seguradoras no mercado. E nós já tivemos nesse mercado grandes seguradoras que entraram, operaram, é um mercado bastante quente, recuaram, né? Por quê? Porque entraram, perderam muito dinheiro, não quero mais brincar desse jogo. Tem seguradoras que infelizmente entraram, perderam dinheiro, fez com que o produtor também perdesse dinheiro, né? Causou bastante transtorno junto ao mercado. Então, de fato, é um mercado bastante delicado de se operar. Muito complexo, né? Muito complexo, né? A gente hoje, dentro da A7, eu tenho 7 engenheiros agrônomos que trabalham com a gente. 7 CLTs que estão lá com a gente para operar. Então, eu não vendo seguro de lavoura, vamos falar assim, porque eu achei bacana e achei legal. Não é Né? eu chegar lá e jogar assim, falar, ó, Nilson, tá a foto da minha fazenda aqui, contrata aí para mim. Não é assim, né? Não, infelizmente, não. Você precisa conhecer um pouco da parte técnica da lavoura, né, para você poder sentar com o produtor rural e intermediar essa pólice. E até saber o que ele faz nessa fazenda, nesse terreno que ele tem lá, Você né? precisa ter um histórico, né, vamos falar assim, de quem é o produtor rural. Você precisa ter um histórico até mesmo da análise física da terra dele. Né? Não estamos nem falando de análise química, de macros e micros, nutrientes, nada disso. Nós estamos falando de análise física. Que tipo de solo que é, né? Nesse período, vamos falar assim, o mercado, quando eu iniciei, o mercado trabalhava com solos de tipo 1, 2 e 3, os arenosos, mistos e argilosos. Ok, agora nós já estamos indo para uma outra realidade, né? Que são os ADs. E aí mudou primeiro as culturas de verão, agora vem mudando as culturas de inverno. Nós temos zoneamento agrícola, que são várias situações Tipo que de você... semente. Exatamente, né? Várias situações para você saber como realmente alocar
uma apólice de seguro. Por isso é que eu sempre falo, assim como eu, Nilson, tenho a humildade de trabalhar com alguns parceiros especialistas, porque a minha especialidade, a gente se especializou em seguro agrícola. Então, a A7 Corretora, ela é uma corretora de varejo que atende o massificado, o automóvel residencial, vida, empresarial, ok. Mas quando eu vou para um risco mais tenuoso, mais vultuoso, muitas vezes eu não vou sozinho. Eu convido um colega profissional corretor de seguros que também é especialista, às vezes, naquele segmento, né? Assim como nós trabalhamos com alguns outros corretores em parceria para ser especialista no agro, né? Por quê? Porque é o nosso maior métier, vamos falar assim, que é o seguro de lavoura. Então, Anderson, de fato, seguro de lavoura ele é algo que o mercado de seguro tem colocado com muito bons olhos para os corretores, porém eu posso falar para vocês, bastante cautela para entrar nesse mercado, não é medo de concorrência, eu estou à disposição dos colegas que quiserem aprender, só que é um mercado bastante perigoso, porque ali as apólices, elas não são de 200 mil nem de 300 mil. Aí você tem que ver o que você tem em caixa também, né? Vai que dá alguma coisa errada, porque você não atentou àquele tipo de contratação. Porque se eu plantei aqui, teve divergência, uma vai ter cobertura e a outra não. E se a que não tem cobertura aqui, for muito maior do que a que teve? Exato. Primeiro, como que você vai explicar isso para o cliente? Falar, então, você não me falou e eu não vi, e agora a seguradora está dizendo que não paga. Quanto você tem em caixa para pagar aqui? Não é mais ou menos isso, Nilson? Porque, assim, lógico, é como eu sempre falo, eu sempre dou um modelo que é o seguro residencial. O seguro residencial, numa casa de rua, ele é mais caro do que um apartamento. Só que ninguém faz para apartamento porque o apartamento não acontece nada. Pai, se você soubesse o quanto o seguro ele te beneficia se der uma descarga elétrica, qualquer coisa que aconteça, vidros, espelho teu que quebrar, o seguro cobre tudo isso. E às vezes você não tem. E é um nicho que eu vejo o pessoal reclamando, não tem seguro. Não, o seguro da minha casa é muito caro. Assim Subiu muito, né? Assim também a gente pode falar sobre o rural. Ele vai se tornar caro por quê? Porque você vai contratando corretamente e aí vai dosando. É aquilo que a gente falou do automóvel. Se eu colocar o meu filho de 21, com certeza não vai ser mais R$ 1.500 o seguro. e o cara que fizer essa mágica tá errado. E aí a gente vai vendo esse tipo de situação. A pessoa contrata de qualquer jeito, muitas vezes pelo o ambiente que ela está a dizer que é mais barato. Ô Nilson, o fulano ali me fez, portanto, mas é a mesma coisa. Fica tranquilo, Tudo igual. Aí ele te liga lá no meio da noite, então, eu bati aqui, estão falando que eu não tenho a cobertura do guincho. Então, mas não era a mesma coisa? Isso é o que eu tento trazer de luz para o mercado com pessoas sérias. Eu estou trazendo pessoas aqui que entendam de seguro. Você não começou ontem, você já tem 30 anos de carreira. Assim como eu também já tenho 30 anos que eu estou aí nessa lida. Saí do ramo de seguro, mas não saí. E é uma coisa que eu aprendi a amar. E aí você vê que pequenas coisas, aquele lanche, aquela pizza, faz uma diferença na contratação que você deixou de fazer. Porque você achou que duzentão era muito a mais no seguro. Exatamente, é como você traz, né? Vamos falar assim. Você passou na sua vida profissional pelo outro lado, mas não saiu do ramo de seguro, né? Você foi para a área do direito, mas continuou focado advogando focado no setor securitário. É praticamente a mesma situação minha com o seguro de lavoura, né? Como se diz, eu sempre falo, né? O pai quis que a gente viesse para a cidade para estudar, porque falava que a lavoura era algo muito sofrido, né?
e encaminhou os 3 filhos para a cidade. O objetivo dele era formar os 3 filhos, e isso ele fez. Só que na falta dele, com o seguro, nós já voltamos a viver na pele aquilo, e com a falta dele, nós demos continuidade à atividade dele, né? Então, o seguro, assim como é uma junção, eu falo hoje do Nilson e do Robson, é o seguro e a área agrícola, né? Tá no veia, sangue, né? tá Não na tem como. veia. Então, é uma situação o qual nos traz tranquilidade para trabalhar, né? Nessa situação. E muitas vezes é exatamente isso que você fala. São alguns detalhes pequenos que fazem totalmente a diferença numa contratação de apólice seguro. Seja ele no residencial, seja ele no automóvel, seja ele no agrícola. Você traz um tema muito bacana que são os residenciais. Se você for olhar, mas nunca vai acontecer nada, o condomínio é seguro, né? Tem portaria. Ok. A gente vê várias vezes aqui mesmo em Maringá, mais de uma vez, e um apartamento incendiado. E a consequência desse apartamento incendiado para o condomínio, para os apartamentos do seu andar? Ou diretamente o seu de cima. Exatamente, né? E muitas vezes na contratação do seguro, você tem que tomar cuidar de todos esses detalhes, né? Porque muitas vezes o seguro não está só, sem dúvida, o básico é garantir danos elétricos, porque a oscilação de energia está aí o tempo todo, os raios, né? Queima um equipamento, né? Te quebra um granito, te quebra um vidro, estoura um blindex, vamos falar lá, às vezes a funcionária está limpando, bate o rodo e quebra, a gente cansa de ver, né? As crianças com uma bola, né? São os acidentes que acontecem, e no seguro residencial, muitas vezes, seja na casa de rua, seja de condomínio, seja no apartamento, ele faz total sentido. E quando você olha o quanto você investe na segurança de uma pólice seguro, e se você colocar diluído isso na estatística, responde para mim, você tem carro. Nos últimos 10 anos, quantas vezes você perdeu um para-brisa? Faz pouquíssimas vezes. Pouquíssimas. Mas você viu quanto custa para incluir um serviço de para-brisa numa apólice de automóvel? Eu tenho certeza que nesses 10 anos, o que você pagou de para-brisa, sabendo tanto que vocês viajam, as distâncias que vocês viajam, que é onde eu falo que entra a consultoria do corretor. Nós precisamos entender, né, a necessidade do Anderson. Né, o Anderson, eu sei que vocês têm cliente lá no norte. Poxa, muitas vezes você faz até mesmo de carro, porque você vai visitando mais de um cliente. Que é uma prática que é comum, a gente já se encontrou na estrada, vamos falar assim. Então, ok, quanto isso custa? Mas quanto custa o para-brisa do seu veículo? Né? Quanto custa um espelho da sua casa? Quanto isso custa para incluir numa apólice residencial? Né? Quanto custa uma máquina de lavar que queimou, uma máquina de... Né? Então, eu acho que faz totalmente sentido, desde que você entenda que as apólices de seguro, seja de lavoura, seja de automóvel, seja de residencial, seja da responsabilidade civil, os profissionais, para a área médica, jurídica, quando você dilui isso, né? E a gente fala muito isso no seguro agrícola. Agora esse ano nós temos aí o Super El Niño. Nossa, cara, tá ótimo para vender seguro, tá bom. Ok. Só que se eu falar para você, né? Estava conversando há pouco com um cliente. Nós estamos ali na região de Ivatuba, de onde eu venho. E Ivatuba tem propriedades colhendo 320 sacas, 350 sacas por alqueire. E eu tenho já laudos de seguro, praticamente, dentro do mesmo município, com 69, 70. E nós estamos falando de um raio de 8 quilômetros, né? Então, o seguro, assim como o plano de saúde, não é para você ter benefício. O seguro é um investimento, na realidade, né? Você adere àquilo para você ter mais tranquilidade, né? Eu vejo muita gente falando assim, ó. O seguro é feito para não pagar. Paz, eu acho isso uma abominação. Porque o seguro só não vai pagar se houver algum problema. E eu acho assim, ponto de vista meu, o seguro é feito para você não usar.
Você paga para você ficar tranquilo. Agora, se você precisar usar, aí, meu amigo, você sabe que ali você vai ter respaldo, você vai ter tua garantia. Principalmente quando a gente fala em seguro de vida. O pessoal não faz. Poxa, seguro de vida não é para mim, é para minha família. É para a hora que eu partir daqui deixar quem está em casa bem. E não estou falando bem de rico, fortuna. Estou falando do período que perde aquela pessoa e você fica. Restabelecer. Então você vai ficar bem naquele período, você vai conseguir respirar, tomar conta da tua vida e seguir. Então o seguro de vida é feito para isso. E, infelizmente, muita gente acha que o seguro de vida é para deixar o outro rico. Então eu não vou fazer, não vou deixar. Mas e aquele período que você fica? Quanto que custa hoje um seguro de vida por mês? Coloca na balança quanto custa hoje um seguro residencial. Né? Não vou falar seguro de rural, porque nem todo mundo tem terra. Propriedade. Mas a pessoa tem vida. A pessoa tem uma casa. Mesmo que não seja dela. Ela vai colocar aquilo ali, o escritório. Quando a gente fala em seguro de vida, né? Vamos falar, infelizmente o Brasil está muito aquém do que precisaria, né? Péssima cultura nossa, né? Infelizmente, né? Mas eu vou em duas linhas, né? Bem tênues. A responsabilidade, muitas vezes, de você, como provedor, ter o seguro de vida, né? Não, mas eu não vou deixar para o Ricardão, não é isso que a gente cansa de escutar muitas vezes? E ouve bastante. Ok. Né? Mas, não, eu prefiro deixar em capital. Ok. Mas e aquele período até que a família, após perder um ente querido, vamos falar assim, para se restabelecer? Tem que entrar em inventário. Tem que entrar em inventário, né? Quanto custa hoje um inventário? E Vamos quanto falar tempo assim. leva isso, né? Você sabe que é Então, demorado. o seguro de vida é o que eu sempre falo, é para trazer uma tranquilidade e para amenizar a dor da perda, quando a gente fala diretamente em morte, até que as coisas se restabeleçam, né? Então, eu acho que é um dos seguros, eu vou dizer que o principal, né, para o cidadão seria o seguro de vida. Mas hoje é o primeiro que o cidadão corta na hora que a coisa aperta, né? Porém, quando a gente fala em seguro de vida, a gente não fala mais só em morte, né? Não, a gente fala Seguro em de vida doença. hoje traz N benefícios, vamos falar, tem seguradoras que trazem 14, 15 doenças que você vai receber uma indenização em vida e você vai destinar o que você quer fazer Se com você a ficar indenização. inválido, você pode usar. Ou até mesmo a invalidez, seja, vamos falar assim, parcial, total, vai depender de como você vai contratar a pólice. Existe a temporária? Ou até mesmo, Anderson, eu vou para uma outra linha. Como é que fica a situação um exemplo lá no escritório? A gente tem 30 funcionários, né? Durante esse período a gente, né, infelizmente perdemos um colaborador, né? Durante esses 27 anos de trabalho aí, né? E isso numa equipe pequena impacta bastante, né? Mas a gente poder entregar para a família, né? O processo rescisório pago pela seguradora, porque você pode contratar isso num seguro empresarial. Você pode entregar a indenização. Você pode entregar todo o auxílio funeral, né? E muitas vezes a gente não para analisar esses detalhes. E como faz diferença, né, Nilson? Faz muita diferença. A gente né? que está nesse ramo, que vê no dia a dia, você Que vê que faz acompanha, vamos falar assim. Então, assim, e aí nós vamos falar que é um custo muito baixo hoje para o empresário. Eu acho que, por mais que é um benefício que às vezes o funcionário não enxerga porque não é palpável, né? Só que para a família, quando isso acontece, faz total diferença, né? Vamos falar assim. Podemos dizer que o seguro de vida, quando a gente trata de empresarial, ele é mais uma ferramenta social, né? Vamos falar, né? Para você poder suprir naquele primeiro momento, né? Essa falta desse ente querido que se foi, seja por acidente, seja por doença, né? Vamos falar. Então eu falo que o seguro de vida ele é fundamental hoje.
mas não deixando de chamar a atenção. As seguradoras têm investido muito, tanto começou-se muito com o seguro mulher, mas para o homem hoje também, né? As apólices, o qual trazem indenizações em vida. Se você vai querer receber aquele dinheiro e falar assim, eu vou terminar a minha vida viajando, tá tudo certo. Eu vou usar esse dinheiro para implementar mais o meu tratamento, também tá tudo certo. O importante é que você tenha, né? Tá ali para você ver o que você faz. Começa pequeno. Uma apólice pequena, Perfeito, eu sempre falo isso. pouco, entendeu? Quando você começa a tomar consciência por aquilo, vamos falar assim, tudo bem, Nilson, mas depois, conforme vai seguindo a idade, vai ficando mais caro. Claro, o seu risco é maior, Mas a sua consciência também vai ficando vai maior. ficando maior. Assim, Anderson, como muitas vezes eu brinco, às vezes, quando a gente tem liberdade com o cliente. Ah, minha mãe já tem 60 anos, 50 anos. Para uma hora para fazer uma conta. Não faz muito, não. Faz com 50 mil. Eu já fiquei com medo porque eu tô com 50. Faz uma conta com 50, uma apólice de 50 mil para uma pessoa de 50 anos. Hoje, praticamente, né, de acordo com o IBGE, a média é 75, 80 anos aí. E tá aumentando, né? Isso. Pede uma cotação para uma pessoa de 50 anos e faz a conta. Muitas vezes, você vai dar risada do que eu vou falar. Vai te dar lucro o seguro de vida. Quanto você vai levar para chegar nesses 50? Para chegar a 50 mil. Então, assim, às vezes eu brinco e falo, cara, né, vamos falar assim, nesse mercado, a gente vive isso todo dia. Contrata para o seu pai que vai dar lucro. Mas não é contrata para o seu pai que vai dar lucro, é uma forma de tentar colocar consciência porque para a pessoa. a nossa, como que eu posso falar? A nossa cultura, ela é voltada a tudo ter lucro. Então, igual se você fala isso, o cara vai começar a colocar na ponta do lápis, ele fala, vale a pena. Se ele fazer conta, muitas vezes vale. Porque eu sempre falo, começa com 50, 100 mil, na renovação você fala assim, ô Nilson, aumenta aí 20 mil. Na outra renovação você fala, aumenta mais 40. Aí você vai aumentando, ele não vai ficando discrepante do que você já pagava, e você vai aumentando teu capital. Porque a gente não está falando para você, a gente está falando, como você falou, é um bem social. Porque a tua família vai conseguir ser inserida depois socialmente com uma perda, mas ela vai ter um suporte. Exatamente, porque assim, você imagina hoje o provedor da casa, quando a gente falar num funcionário CLT, ok, a família, a mãe vai receber como se fosse a pensão, né, do falecido, ok, mas e a pejotização que está vindo agora? Como é que vai ficar? Quantos colegas hoje vamos falar assim, trabalhando como autônomo ou no PJ? Meu amigo, você faltou, acabou a renda dentro de casa. Justamente. Vamos trazer para uma realidade nua e crua? A latinha do arroz, a latinha do feijão precisa ser reposta por alguém. Naquele momento, muitas vezes é pelo provedor. Por mais que hoje, né, é muito comum, né, a gente ter as esposas trabalhando, contribuindo na renda, mas a grande maioria das casas, né, vamos falar assim, o homem ainda é o grande provedor. Porque assim, ó, faltou um homem que recebia no dia 5. Ele recebeu e morreu no dia 6. Como que vai ser o próximo dia 5 dessa família? Exatamente. Como que fica isso? Aí você tem criança pequena, você tem a esposa. Então, a gente costuma pensar no seguro de vida, que nem você falou brincando lá, que todo mundo fala, deixar pro Ricardão. Não, você vai deixar para sua família. Aí lá na frente, se for arrumar um outro alguém, outra coisa. Mas você tem que pensar nesse momento, qual é a importância que você está deixando para sua família ali. Nesse tempo, eu tive um amigo que falava, Nilson, você vai deixar bens ou conta? Entendeu? A gente tem que pensar nisso, porque não é só deixar bens, né? Eu acho que, ok, não tem bem que supre a falta, um exemplo do meu pai. Tem bem que supre, né? Então,
Eu tenho certeza que para minha mãe seria a mesma situação, para os meus irmãos, para minha família toda. Então não é o bem, né? Agora, você imagina você tá com a dor da perda e você ainda tem que administrar até que tudo se volte ao normal. Até que as contas voltem ao normal, até que tudo se restabeleça, até que você consiga desfazer de um bem para você conseguir colocar dinheiro em Ou caixa. consiga liberar aquele dinheiro lá no banco que precisa de um Exato. alvará, que precisa de um... Enquanto o que tem que ficar claro é que o seguro de vida, hoje uma indenização de seguro de vida não se entra em inventário, não se discute dívida para trás, né, um passivo do falecido, né, é indenização direta no bolso do da beneficiário. viúva, dos filhos, né, do beneficiário, e você pode, inclusive, determinar se você quer deixar para os filhos, quando você vai contratar uma pólice seguro, você determina. Tudo bem, eu não sou mais casado, eu sou separado, sou viúvo, mas eu quero deixar para o meu filho, né? Então você nomina. Hoje em dia as apólices de seguro te permite isso. Eu quero deixar 20% para minha esposa e 70 para os meus filhos, ou 70 para minha esposa e só 20 para os meus filhos, né? Você consegue dosar tudo isso, né, numa apólice de seguro de vida. Assim como se a gente for pro, né, o que eu falo, começa devagar. Mercado de previdência privada, Sim. né? E aí não vou nem falar em previdência privada. E quando eu falo, vamos falar em previdência privada, mas assim, hoje, no Brasil, na realidade nós estamos hoje, será que o INSS vai suportar os nossos filhos que estão vindo para trás? Não vai suportar a gente. Esse é o problema. Entendeu? Então, né? Você tá com 50, né? Eu sou um pouco mais novo, então. Talvez aí eu ainda uns 3 pego. anos. Mas é uma realidade, né? Então eu falo, tudo bem, Nilson, você vive isso, opera isso, mas eu tenho os 2 filhos, o Augusto e a Alice, né? Uma das estratégias que eu e a Heloísa criou foi se criar uma previdência privada, o qual a gente começou colocando, aportando R$ 50 por mês, vamos falar, né? Para o quê? Para que a hora que completasse 18 anos, completarem 18 anos, eu tenha pelo menos a grana da faculdade, né? Pelo menos, mas se passar numa pública, ok, você consegue liberar aquilo ali como um presente, Compra um carrinho pra veículo para poder voltar. se locomover, né? Mas a ideia foi de pouquinho, né? Não preciso aportar R$ 1.000 por mês, não. É pouquinho. Você sabe o que eu acho legal desses aportes? É que você coloca 50 hoje, aí mês que vem mais 50. Aí quando chega no ano que vem, você viu que aquele 50 ele se tornou. Você fala assim, eu vou colocar um pouquinho mais porque tá dando resultado. E aí você vai gostando de brincar disso. E isso traz para você, ao longo prazo, vamos falar assim, uma tranquilidade. Porque não tá fácil hoje você estralar os dedos e o dinheiro aparecer, né? Hoje Você mais do que nunca, né? conseguir, né? Vamos falar assim, do dia para a noite, meu filho passou fora, numa cidade fora, você tem que montar um imóvel ou você tem que deslocar ele para aquela cidade, isso tem um custo mensal. Então eu acho que programação, assim como o seguro de automóvel, de residencial, agrícola, o seguro é algo que se programa, né? Vamos falar assim, e a previdência não é diferente. Então eu falo, por mais que você faça uma apólice de automóvel, eu não tenho, eu não preciso. Você não precisa até enfrentar um Anderson Hamilton na mesa junto com o juiz. A hora que você enfrentar, E aí eu quero ver, o né? negócio fica um pouco diferente. E muitas vezes ele vai estar lá pelos dois lados. Pelo lado da seguradora, vamos falar assim, do cliente contra a seguradora, nos defendendo através, por parte, representando uma seguradora, como às vezes também ele vai estar no papel Atacando, dele né? como advogado, vamos falar assim, buscando uma indenização ao cliente dele, né? Então, por mais que seguro hoje é um bem necessário, não tem jeito mais, né? O pessoal costumava falar que é um mal necessário, e você falou bem, é um bem necessário. Seguro é um bem necessário. E muito necessário. Traz estabilidade para você. O seguro é uma ferramenta que vai, sempre falo, em qualquer hipótese, se existir um sinistro, o seguro vai amenizar. Ele não vai
Ele vai resolver? Não, ele vai amenizar. O problema já foi instaurado, é aquilo que eu falei, né? Agora, se tiver um bom seguro, ele vai resolver 98% do seu problema. Os 2% que foi acidente não volta mais para trás. Mas 98% teve indenização, pagou, deixou todo mundo contente, arrumou seu carro, devolveu. Teve uma dor de cabeça ou outra, mas já passou também. Vida que segue para frente. Nilson, infelizmente, a gente está terminando o nosso bate-papo aqui. Eu fico muito, muito grato por você ter aceitado. Mas antes eu queria que você falasse onde te encontra, onde encontra a A7 Corretora de Seguros, os canais que a pessoa pode entrar lá para ver. Fique à vontade. Obrigado. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, pela amizade a qual a gente tem aí com você de longa data. A A7 Corretora de Seguros está na Avenida Carlos Borges, número 247. Eu estou entre a Cachaçaria Água Doce e a Praça das Antenas. Nós estamos ali desde o ano de 2012, né, instituído ali. O telefone é o 44 3227 7000. O meu telefone pessoal, 44 99972 1449. Estamos nas redes sociais como Nilson A7 e a jurídica está como A7 Seguros. Muito obrigado. E ó, pessoal, eu gostaria que vocês se lembrassem disso. Eu tenho amigos que estão muito bravos comigo, porque eles são gerentes de banco, mas eu falo. Seguro somente com corretor de seguro. E agora você viu que você precisa entender um pouquinho mais o teu corretor de seguro também, para que ele não contrate nada que te deixe na mão. Até o próximo episódio. No mercado onde confiança vale ouro, informação certa muda destinos com Anderson Souza. Está no ar o podcast Direito e Seguro. Quando a dúvida chega e o risco aparecer, tem quem orienta pra proteger você. O corretor conhece o caminho e a solução, leva segurança pra cada decisão. Mas quando a lei chama pra entrar em ação, é preciso experiência, técnica e visão nos detalhes do